Introdução. Um confronto teológico. Buscaremos, através de uma análise teológica, apresentar conclusões sobre as Escrituras e combater aquelas que violam a natureza e a moral humana. As Escrituras são a base para todos os estudos. Esta contém todos os fatos da teologia e admite as verdades intuitivas tanto intelectuais como morais, sendo a Bíblia, mesmo depois de anos, a responsável por conter todos os fatos e todas as verdades reveladas pelo Espírito de Deus ao homem. A natureza da doutrina. A doutrina cristã, que significa ensino, se formou através da teologia. Esta tem por objetivo descrever a ciência sobre o conhecimento de Deus e das suas relações com o homem. E é caracterizada como uma ciência e busca apresentar fatos relacionados com Deus e com as coisas de ordem divina de maneira lógica e ordenada. Se trata unicamente do conhecimento sobre Deus e não de uma religião, como muitos deduzem. A religião se trata da prática, do caminhar com Deus. As duas seguem unidas, entretanto, se diferenciam, pois uma pessoa pode ser muito religiosa e não possuir conhecimento teológico algum. A doutrina de Deus se difere do dogma, uma vez que a doutrina é a revelação da verdade, enquanto o dogma é a declaração do homem acerca da verdade. Na prática, busca que a teologia ou a doutrina encontre seu lugar no pensamento e na educação religiosa. O valor da doutrina. O conhecimento doutrinário supre a necessidade de haver uma declaração autoritária e sistemática sobre a verdade. O ensino sobre a doutrina divina por muitos anos sofre um descaso e uma diminuição de valor, caracterizando-os como desnecessários e inúteis. Porém, é através desses ensinos que é possível se aproximar de respostas relacionadas à existência do homem e seu propósito. A doutrina é necessária para responder questionamentos como: de onde vim, quem sou e para onde vou? A teologia faz parte do homem, mesmo que ele não acredite em Deus, pois os atos dos homens são frutos de suas crenças e a vida humana passa como um sopro. O conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. O conhecimento é a base para a construção de verdades, e a crença a base para a construção de convicções. A crença doutrinária de uma pessoa não é sua religião, mas sim parte essencial da religião. Torna-se mais importante viver a vida cristã do que de fato conhecer as doutrinas. Entretanto, não é possível haver experiência divina sem conhecimento das doutrinas. O conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro. Deus já era Deus antes mesmo da teologia existir. Entretanto, no tempo onde não existia estudos aprofundados sobre Deus, surgiu o paganismo com superstições e corrupção da fé. Com o surgimento das doutrinas bíblicas, foram expulsas as falsas ideias acerca de Deus e de seus caminhos. O conhecimento doutrinário é uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. A doutrina é importante para fundamentar o estudo sistemático e, a partir dessa consideração, a Bíblia obedece a um tema central, mas a fim de que o leitor tenha um conhecimento satisfatório, precisamos organizar esse tema em tópicos e subtópicos. A classificação da doutrina. A teologia inclui muitos departamentos, como teologia exegética, que busca descobrir o verdadeiro significado das Escrituras, teologia histórica, que traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária, teologia dogmática, que analisa as verdades fundamentais da fé, como é apresentada nos credos da Igreja, teologia bíblica, que apresenta o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia, e a teologia sistemática, onde os estudos sobre os homens e sobre Deus são agrupados em tópicos, de acordo com um sistema definido. Um sistema de doutrina. Classificar a ordem das doutrinas é outro ponto a ser discutido. Há uma ordem baseada nas relações de Deus com o homem, nas quais Deus visa a redenção da humanidade. Podemos dividir isso em 11 tópicos distintos.
O primeiro descreve a doutrina das Escrituras, que passa ao homem atributos de confiança, precisão e inspiração. Revela uma imagem de um Deus concernente. A segunda doutrina é a de Deus, que aborda o fato Deus, sua natureza e sua existência. A doutrina dos anjos é a terceira, que inclui essas criaturas divinas, sejam elas boas ou más. A quarta doutrina é a do homem, e afirma que na Bíblia as verdades se agrupam ao redor de 2 pontos focais: Deus e o homem, onde para um estudo sobre Deus é preciso antes compreender o homem. A doutrina do pecado é a quinta e discute o fato mais trágico em conexão com o homem, que é o pecado e suas consequências. A sexta é a doutrina de Cristo, que estuda a obra de Cristo, o Salvador e o homem. A sétima doutrina é a da expiação e tem o objetivo de esclarecer o significado da obra de Cristo a favor do homem. A oitava é a doutrina da salvação, que agrupa os fatos que nos dão as respostas sobre esta. A doutrina do Espírito Santo é a nona e questiona como se faz real no homem a obra de Cristo. A décima é a doutrina da Igreja, que, por sua vez, discute a organização dos discípulos de Cristo. E a última, a doutrina das últimas coisas, que questiona qual o resultado final de todas as coisas.